Bom, gente, estamos aqui na nossa 10ª aula do nosso curso de Data Science do zero, tá? E aí vamos fazer uma pequena revisão, né? Primeiro a gente já viu o que são classificadores. Classificadores tentam separar os dados, vamos imaginar geometricamente, né? Por exemplo, nessa figura ao lado eu tenho os pontinhos vermelhos, os pontinhos verdes, e você se pergunta como eu classifico esse pontinho com interrogação, né? Nos que passaram, que a legenda é verde, ou nos que não passaram, que a legenda é vermelha. A gente pode olhar que, por proximidade, ele estava próximo dos pontos verdes. Então, você podia traçar uma linha reta separando, e aí esse ponto seria classificado dos que passaram na disciplina. Assim funciona um classificador, né? Ou seja, um classificador ele vai se adaptando, vocês conseguem ver esse gráfico, e vai aprendendo, né, separando o espaço geométrico que eu tenho, que pode ser unidimensional. Eu posso ter um espaço de 3 dimensões, de n dimensões, e eu posso ter classificadores lineares ou não lineares. Esse classificador que você está vendo aqui ao lado é não linear, é uma rede neural, que a gente vai ver no curso de Deep Learning. É outro curso que eu vou fazer depois desse curso de Data Science do zero. E vocês podem ver que ele, ao longo das épocas, né, das fases de treinamento, ele vai se adaptando ao espaço que eu tenho e vai aprendendo, né? E a questão é como projetar um classificador para separar esses dados da melhor forma possível, tá? Essa é a tarefa do cientista de dados, é como eu projetar uma arquitetura, projetar um classificador que consiga separar esses dados, errando o mínimo possível, né, dentro do esperado, tá? Esse é o nosso desafio, e é isso que a gente vai estar aprendendo durante as aulas desse curso. Então, no fim, o classificador, o que ele aprende é a separar dados no espaço dimensional, tá? Então, você tem um espaço dimensional e ele aprende dinamicamente a partir dos dados, se for supervisionado, a partir dos dados que você ensina, se for não supervisionado, usando outra técnica, como, por exemplo, agrupamento, a agrupar esses dados ou a separar esses dados, né? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Então, o classificador, ao separar esses dados, às vezes ele provavelmente pode gerar regras, né? Por exemplo, ao separar essa tabelinha do lado, ele pode gerar uma regra que se a idade for menor que 30 e a renda é média, então eu posso fornecer um empréstimo para comprar um produto, tá? Então, gente, no fim, o classificador ele tem amostras que já estão classificadas previamente, e é por isso que a gente chama de aprendizado supervisionado, porque eu supervisiono, ou seja, eu controlo o processo de treinamento, eu extraio regras a partir desse classificador, as regras são validadas com a base de teste, e aí eu vejo se as regras são confiáveis. Como a gente já viu, o aprendizado pode ser supervisionado, que é aquele aprendizado que eu tenho uma base para ensinar o classificador, né? E alguns problemas eu não tenho essa base, e aí a gente chama de aprendizado não supervisionado, porque eu não tenho a base para ensinar o classificador, tá? Então é todo um processo que eu tenho um dataset, separo em treino e teste, a gente está revisando isso, e aí eu ensino o meu classificador a separar esses dados, né? E aí, gente, como revisão, dê uma olhada no vídeo anterior sobre o problema de medir qualidade de vinho, né? É bem interessante, um problema completo, e a gente vai ver outros problemas aqui, ou outros exercícios que exercitam tudo isso ao longo do curso, tá? Mas hoje a gente vai trabalhar com a questão dos dados faltantes. A maioria das bases reais, gente, elas não são completas, por diversos motivos. Eu tenho ruído, eu tenho dados que foram deletados, eu tenho dados que não foram coletados direito, eu tenho dados que não foram, de certa forma, coletados. Então, eu tenho dados faltantes. E aí existem diversas estratégias do que fazer com esses dados faltantes, né? Eu posso deletar esses dados, é uma estratégia mais simples. Eu simplesmente apago onde eu não tenho dado, eu apago a linha ou a coluna que eu não tenho dado, mas essa linha ou coluna que eu não tenho dado pode ser importante. Pode ser que sem ela, o meu classificador não atinja uma acurácia razoável, eu não consiga performar de forma correta, então, às vezes, deletar os dados não é solução. Às vezes sim, às vezes não. Então, outra estratégia é eu fazer uma coisa chamada imputation. Imputation é basicamente eu preencher esses dados com algum valor. E aí eu escolho a técnica, de acordo com a técnica, se é uma série temporal, que depois eu vou falar mais na frente o que é, ou se é um problema geral. Eu posso, por exemplo, preencher com a média, com a mediana, com a moda, fazer uma regressão linear para predizer o valor que está faltando. Então, todas essas estratégias são possíveis de serem usadas, né? Tá?
O NumPy, que é a biblioteca que basicamente trabalha muito com array, ela tem alguns métodos para fazer somatórios ou agregações com dados faltantes, né? Ela tem o NumSum, que ela faz o somatório ignorando os dados faltantes, o NumMínimo, que pega o mínimo ignorando os dados faltantes, e o NumMax, que pega o máximo ignorando os dados faltantes. Eu vou estar colocando aqui na descrição do vídeo o código desse notebook que trata de dados faltantes, que vocês podem verificar e executar isso que vocês estão vendo aqui no slide. Existe um método também snu, que ele retorna true quando o dado está faltando, ou false quando ele não está faltando. É uma forma de você filtrar os dados faltantes, tá? Você consegue fazer isso. E também eu posso passar o snu ou not null dentro do colchete do data frame, que serve como uma espécie de filtro, que serve como filtro, né, no Pandas. E aí você consegue, por exemplo, pegar todos os dados que não estejam nulos, tá? E aí ele vai selecionar apenas dados que não estão nulos, e aí vai apagar a linha ou coluna que tenha dado nulo, tá? Uma forma mais simples é usar o drop NA, que vocês estão vendo na figura ao lado. Ele apaga todas as linhas que tem dados nulos, e se você colocar o axis igual a 1, ele apaga todas as colunas que tem dados nulos, tá? O drop NA faz isso. Também eu posso usar, com o drop NA ele faz isso, ele vai apagar todas as linhas, e o problema do drop NA é porque ele pode reduzir drasticamente a quantidade de dados que eu tenho disponível, o que não pode ser que, por meu problema de classificação, não seja interessante. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Bom, gente, no drop NA, se eu passar o axis igual a coluna, ele apaga as colunas que tem dados faltantes. Então a orientação é diferente. Ele, em vez de apagar as linhas, ele vai apagar as colunas. E o roll all, ele apaga apenas colunas, que na verdade ele apaga apenas linhas em que todos os dados estão faltando. O que é muito raro, né? É uma forma de você apagar apenas quando todos os dados estão faltando. Então eu posso usar o drop NA, vocês vão ver um data frame aí do lado, né? df igual a pd data frame. Eu tenho aí 3 colunas, a primeira com 1, 2 e npnum, a segunda com npnum 3 e 4, e a terceira 2, 5 e 6. Uma vez que eu dei o drop NA, ele apagou a linha 1 e a linha 3, deixando só a linha 2, que é a única que não tem dados faltantes, tá? A mesma coisa aí, só que aí eu usei coluna, né? E aí quando usa coluna, ele apenas deixa a única coluna que tem dados totalmente preenchidos, né? Se eu colocar coluna e todo mundo, ele só vai apagar nas colunas, as colunas que tem todos os dados faltantes. No caso, ele apaga só a coluna 3. Aí você vê aí o data frame, a coluna 3 aí tá toda com o NaN, e ele apaga apenas a coluna 3, tá? Às vezes apagar os dados não é uma estratégia bacana. Então, nesse caso em que apagar os dados não é uma estratégia bacana, eu vou, na verdade, imputar o dado. E o que é imputar o dado? É preencher os valores faltantes com algum valor, usando alguma estratégia. Existem estratégias mais complexas que a gente não vai abordar agora, vai abordar em vídeos específicos, mas existem estratégias mais simples. Em geral, eu tenho dados numéricos, categóricos ou numéricos e categóricos. Nos dados numéricos, algumas estratégias simples é usar média, mediana, colocar um valor fixo ou colocar um valor baseado nos vizinhos, tá? Quando eu tenho variáveis categóricas, eu posso simplesmente colocar um valor faltante. Lá, eu tenho uma variável chamada cidade, e eu tenho Fortaleza, Rio de Janeiro, e eu posso botar uma cidade faltante ou não preenchido. É uma forma, tá? Qual é a estratégia correta? Muita coisa em data science é experimental. Então, para saber qual é a estratégia correta, a minha sugestão é utilize várias estratégias, aplique no teu problema e verifique qual das estratégias te retorna uma melhor performance para o teu modelo. Então, é uma coisa bem experimental. Daí vem o nome de ciência de dados. Eu controlo meu experimento, eu aplico o meu experimento, eu verifico os resultados, e aí, dependendo do resultado, eu escolho a estratégia. Então, depende do problema, depende do modelo que você vai treinar. Então, é muito complexo dizer qual a melhor estratégia antes de fazer um experimento com aquela estratégia específica. Tá? Existem várias estratégias, não só essas que eu falei, né? Por exemplo, o Canary's Neighbor é um modelo de cluster que você pode usar, a M-algoritmo, né? MIDA, MOFA, tem várias outras. Eu não vou abordar essas estratégias agora, mas a gente depois faz vídeos específicos sobre essas estratégias, inclusive mais sofisticadas.
Uma forma simples é eu imputar um valor. Quando eu boto fio NA com determinado valor, como por exemplo fio NA 0, aquele data frame basicamente vai, nos valores faltantes, vai ficar com valor 0. Então é uma forma muito simples de trabalhar. Ou se eu botar um fio NA com valor fillet, como vocês estão vendo aqui nesse slide, todos os valores faltantes, vocês conseguem ver aí no slide, vão para fillet. Né? Eu posso colocar o valor que eu quiser. Né? E aí, se vai surtir efeito ou não, você tem que fazer o experimento do teu problema. Fio NA 0, ele preenche com 0, a gente já viu. Uma estratégia que eu posso usar é o F-Fill, é o Forward Fill, ele preenche os valores NaN com o valor anterior, por exemplo, ele aí vai fazer ele vai preencher o NaN da segunda e terceira linha com 0.8, tá? É basicamente isso, é no forward, ele vai para frente, então ele preenche para frente. Então, fio NA, forward fill, ele preenche para frente, tá? E aí depende da ordenação do data frame, né? Então, conselho antes de usar essa técnica, ordenar de forma adequada o data frame. Eu posso usar o backfill, né? Ou seja, em vez de olhar para frente, eu olho para trás e aí ele preenche com os valores anteriores, tá? Eu vou colocar um notebook na descrição do vídeo que executa todos esses comandos, você pode estudar em casa, né? E estudar e basicamente se exercitar, porque na verdade assim, esse curso precisa que você exercite os conceitos aqui apresentados, senão você não aprende de forma adequada. Então primeira parte do vídeo, a gente aprendeu a lidar com dados faltantes. Segunda parte do vídeo, a gente vai para Feature Selection. E o que é Feature Selection? Feature Selection é a arte ou a técnica de selecionar as melhores features. E o que são features? Imagine se eu tenho um banco de dados, é como se fossem as colunas ou características desse banco de dados que a gente vai usar para treinar os modelos. Então, a engenharia de feature tem uma sub-área chamada seleção de feature, e essa seleção de feature, ela consiste em eu descobrir as melhores features para melhor treinar meu modelo. As features que vão trazer uma performance maior para o meu modelo. E aí, dependendo se a feature é numérica ou categórica, o que é uma feature numérica? É um número. Por exemplo, idade é um número. 12, 23, 30 anos, 100 anos, é um número. Categórico, cidade, não é um número, é uma categoria. Fortaleza, Rio de Janeiro. Estados, no norte, do nordeste, categórico. Então, dependendo se a feature é categórico ou numérico, existe o melhor método para selecionar as melhores features de forma automática. Então, é uma técnica que te auxilia a selecionar as melhores colunas para treinar um modelo de forma automática ou semi-automática, tá? Certo? Então, dependendo, por exemplo, se a tua variável é numérica, né, e a saída é categórica, né, a output variable, e aí não é a entrada, é a saída, né, que você quer categórica, né? Uma forma que eu posso usar é o ANOVA, né? E aí a gente vai falar hoje do ANOVA. Depois a gente vai falar de outras técnicas de seleção de features nas próximas aulas. O ANOVA, ele trata de variância. E o que é variância? É quanto os valores de uma distribuição se distanciam da média. Quanto maior a variância, a média é o centro de uma curva, né? Imaginar uma curva normal, e a variância, quanto maior ela, eu se distancio mais dessa curva, né? Então eu posso ter curvas mais achatadas, onde a variância é menor, e curvas menos achatadas, né? Onde a variância é muito maior, tá? O ANOVA é uma técnica chamada análise de variância, né? Variance Analysis, por isso o nome ANOVA, né? E ela seleciona recursos que são importantes no conjunto de dados, ou seja, uma forma de selecionar as melhores features, as top N melhores features para o meu modelo. Eu não vou entrar na parte matemática do ANOVA nesse vídeo. Como eu falei, esse vídeo de Data Science do Zero é para ser mais simples, esse curso. Quem quiser se aprofundar, a gente faz os vídeos separados por assunto depois, aprofundados. Eu aconselho, se você quer se aprofundar, ver a minha série Como as Máquinas Aprendem, porque lá eu tento uma abordagem de explicar os modelos, né? Em paralelo com essa série de Data Science do Zero, tá? Então, o ANOVA é uma ferramenta, né, para basicamente dividir em dois fatores a variância. Os fatores sistemáticos, que é a variância que realmente acontece por algum valor da característica da feature, ou fatores randômicos, que é ruído ou algo que está randomicamente implicado na variação daquela feature, tá?
Então, basicamente, o ANOVA verifica o quanto uma distribuição difere de outra, né? Se ela tem um overlap, ou seja, se a distribuição de uma feature está fazendo overlap, ou seja, tem o que é um overlap? É como se fosse uma junção, né? É como se uma distribuição passasse por cima da outra, né? É basicamente falando de forma simples, né? Certo? Então, eu tenho duas distribuições que fazem overlap uma com outra, ou se as distribuições diferem muito de uma para outra, tá? Então eles fazem esse tipo de análise, tá? E aí vamos ver como é que usa o ANOVA, né, de forma simples, tá? Eu não vou entrar na matemática nesse vídeo, depois a gente entra na parte matemática no vídeo específico. O Sklearn, que é o framework que a gente usa mais aqui nessa parte do curso, ele tem um pacote chamado Feature Selection e ele tem um F-Classify. O F-Classify computa ou calcula o valor F-Value do ANOVA para um conjunto de features, né? E o que é o F-Value, né? O F-Value é usado no ANOVA para calcular basicamente do two mean squares, né? Ou seja, para dividir duas médias ao quadrado, né? E o cálculo do ratio, né? Ou seja, o cálculo do valor do F-value, né? Explica a variância explicada, que é aquela variância sistemática, da variância randômica, né? E o F-distribution é a theoretical distribution. Eu não vou entrar na matemática de novo. De novo, a gente vai fazer um vídeo específico explicando uma nova em detalhes, tá? Professor, eu preciso saber a matemática de tudo para trabalhar com ciência de dados? É uma pergunta feita por muitos alunos. Eu digo que sim e não. Para começar, você não precisa, mas eu aconselho com o tempo você sim ir buscar a explicação matemática por trás de cada modelo, por cada seleção de feature, cada técnica de seleção de feature, cada técnica de imputação. E, gente, não é para se assustar, você aprende aos poucos, é aquela coisa de baby steps. Devagarzinho você vai aprendendo, né? E você vai conseguindo performar melhor dentro da tua área de conhecimento, da tua área de atuação, etc. Tá? Então, vamos com calma e vai dar certo. Tá certo. Então, aí um exemplo que eu vou colocar também o código na descrição do vídeo, que eu tenho aí importando do Sklearn o Load Iris, que é o nosso banco Iris que a gente já usou bastante. Professor, por que eu uso esse banco Iris? Porque ele é simples, tá? Porque ele é para treinamento. A gente também vai usar bancos reais, como a gente já usou, bancos de um problema real, nas nossas classificações. Aí eu importo o Select Kbest, que é para selecionar as melhores features, e o F-Classify, que é o nosso velho F-Value do ANOVA. O Iris eu carrego o Iris, o X é igual ao Iris.data, então o X meus dados de entrada, o Y é os meus dados de saída, e aí eu instancio esse F-Value Selector, que é o seletor de melhores colunas para mim. Eu uso o Select Kbest, passo o F-Classify e digo que quero as duas melhores colunas, tá? Uma vez que eu quero as duas melhores colunas, o Fit Transform seleciona as duas melhores colunas usando o ANOVA, tá bom? Bom, gente, a gente está chegando ao final desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Executem o código que eu tô deixando na descrição do vídeo para aprender melhor. Estudem, executem. É importante vocês fazerem isso. E a gente prossegue com o curso, tá? De novo, é importante o apoio de vocês, dar o like ou dislike, se inscrever no canal, tocar o sininho para receber os vídeos, seguir a gente nas redes sociais, porque só o engajamento de vocês mantém esse canal ativo, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.